A dança começa no conhecimento dos processos internos. Você é estimulado a adquirir a compreensão de cada músculo e do que acontece quando você se movimenta. A dança é um ato de prazer, de vida, e só deixa de ser prazerosa e viva no momento em que passa a ser ginástica, exercício, competição de força e ego. Uma aula não pode excluir a emoção. É preciso incorporá-la. Por meio da vivência da relação mundo-eu, o eu interno desabrocha a partir do amadurecimento do eu social, que nada mais é do que a forma de nos relacionarmos com o mundo exterior. O que quero é fazer aqueles que participam das minhas aulas sentirem-se bem com seu corpo, e em qualquer sala de aula, seja ela de técnica, clássica, senegalesa, Graham, Butô, Tai Chi ou num baile de debutantes. O exercício não importa. Importa é como você o executa. O homem é uno em sua expressão. Não é o espírito que se inquieta, nem o corpo que se contrai. É a pessoa inteira que se exprime. A dança não se faz apenas dançando, mas também pensando e sentindo. Dançar é estar inteiro. Que espero, não busque nem estabeleça certezas, mas desperte o desejo permanente de investigação perante a dança e a arte, que para mim se confundem com a vida. É impossível dissociar vida de sala de aula. Klaus Viana. Bom, primeiramente, boa tarde, gente. É com muito amor e carinho que eu começo essa live de hoje. E essas são fragmentos de citações do livro A Dança, do Klaus Viana, que eu recomendo muito a leitura para quem ainda não leu. Ele é um dos pioneiros da educação somática aqui no Brasil e eu resolvi falar fragmentos dessas citações dele para mostrar para vocês um pouco dos pensamentos dele, da perspectiva dele sobre a dança e sobre corpo, né? E muito obrigada a quem está aqui. E agora eu quero falar aqui, meu nome é Viviane, eu tô um pouco nervosa, gente, desculpa. Meu nome é Viviane Correia, eu sou integrante do grupo de pesquisa de Poéticas e Educação em Dança, em que a coordenadora é a professora doutora Cristiane Araújo. Eu quero agradecer a ela também a oportunidade de estar aqui, tendo essa experiência. E agora eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a Aline Espírito Santo, que é uma dançarina, uma pesquisadora e a artista docente também. E eu vou chamar ela agora para conversar com a gente, tá? Olá, Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do grupo de pesquisa, agradecer a Viviane, que manteve contato comigo toda essa semana para a gente conversando e dialogando sobre os possíveis encontros, né, durante a live. E é isso, deixar vocês à vontade e aberto. Nós duas estamos abertas aos questionamentos que podem surgir. Sim, boa tarde, Aline. Seja bem-vinda à nossa live. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. A gente agradece muito. E eu queria falar, gente, para vocês, que se vocês quiserem ir comentando aí, fazendo perguntas, interagindo com a gente, que aí eu posso ler essas perguntas para a Aline respondê-las, tá bom? E também que vocês reajam com o coraçãozinho, tá? Para vocês irem interagindo com a gente, tá? Com muito amor. Primeiramente, Aline, eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua trajetória na dança e na educação somática também.
A minha trajetória na dança começa muito por um incentivo muito grande dentro da minha própria família, né? A minha família é uma família dançante. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a nossa cultura, né? Que é mais para o chamamé, para o sertanejo raiz. Então, eu comecei dançando junto com a minha família. E depois disso, eu entrei para o Instituto Manhã Cultural, hoje chamado Instituto Manhã Cultural, mas quando eu ingressei no projeto se chamava Escola de Artes Manhã Cultural Sul-Americano, que está localizado lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A escola é a minha segunda casa até os dias de hoje. E eu comecei a aprender um pouco da técnica do balé clássico. Lá eles trabalham com metodologia cubana, né? Acreditando ser uma metodologia mais próxima do corpo brasileiro. E aí eu comecei dançando lá. Sempre fui uma pessoa muito dedicada à dança e à arte. Então, por mais que eu tinha apenas aulas práticas, eu me dedicava muito a isso e a estudar o meu corpo. Só que a minha visão de corpo ainda era muito dicotomizada. Eu não entendia o corpo como eu sendo um corpo, mas como eu possuindo eu tendo um corpo. Então eu não me apropriava dele para entender algumas movimentações. Então isso ia me travando um pouquinho. E as minhas investigações eram sempre dentro da técnica do balé clássico. Eu investigava pouco a dança contemporânea. E era uma coisa que eu já me questionava muito, porque eu queria aprender mais, entender mais, e eu não conseguia. Porque o balé clássico ele é uma técnica muito codificada, né? Então, todo passo tem nome, tem uma possibilidade tem um meio para ser seguido, né? E na dança contemporânea é diferente. Então, eu me questionava muito sobre essa dança e como ela poderia ser realizada com o meu corpo, né? E aí eu percebi que eu precisava buscar mais. E nesse período já haviam se passado 10 anos, eu dentro do Instituto Manhã Cultural, né, dançando lá. Participei de alguns festivais de dança, tive a oportunidade de ir para a Alemanha. Então, eu conheci muito da técnica do balé clássico, mas já surgiam questionamentos sobre a dança contemporânea e como ela poderia, e suas infinitas possibilidades, né? E aí eu descobri que aqui na UEMS, aqui em Campo Grande, a UEMS tinha um curso na época era chamado Licenciatura em Artes Cênicas e Dança, né? Então, eu não entendia muito o que era artes cênicas, mas quando eu vi o nome dança, eu falei, é para lá que eu vou. Então, aí eu vim para Campo Grande para estudar e encontrei as disciplinas de dança e comecei a sanar as minhas dúvidas, mas foram surgindo outra, o que é natural, né? E aí, quando eu me encontro com a disciplina de percepção corporal, que é uma disciplina que a gente tem no primeiro semestre, né, do curso de artes cênicas, eu comecei a me questionar muito em relação à técnica do balé clássico, porque eu acreditava que a técnica que tinha me travado e começou a existir um sentimento de culpa por ter feito tanto tempo balé clássico e não ter me permitido dançar outras coisas. Não por falta de querer, mas talvez, por curiosidade mesmo. Enfim, e aí eu parei de fazer uma época, quando entrei na faculdade, eu parei de fazer balé. Comecei a
pesquisar outras possibilidades de dança. E aí eu fui me descobrindo e comecei a pesquisar a pesquisa científica dentro da educação somática e da técnica do balé clássico em 2017. Mas ela só veio assim a se concretizar mesmo em 2018. E a minha pesquisa agora atualmente, né, eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Corpo Sendo. Eu vou ler aqui o nome porque é comprido e eu ainda não gravei. Grupo de pesquisa em práticas somáticas e performativas na técnica clausiana. E a minha pesquisa, ela se trata da abordagem da técnica nos processos artísticos e pedagógicos do ensino da dança. Como que funcionou e está funcionando, acontecendo, né? Essa pesquisa. Eu coloco a técnica do balé clássico em diálogo com a técnica clausiana, que é uma técnica de educação somática, para descobrir o meu corpo e entender a técnica como um meio para possibilidades e não como um fim dentro dela mesma. Ou seja, eu uso a técnica para o meu processo, para os meus processos criativos, eu abraço as danças que eu encontro nesse percurso, coloco em diálogo a técnica do balé clássico e a dança contemporânea e a educação somática, e durante a pesquisa também estou dialogando com a performance e tudo mais, e é dessa forma que está acontecendo a dança para mim hoje. Também atuo como professora de balé clássico no Colégio Dom Bosco, lá no Espaço de Dança Susana Leite, e estou mais ou menos nesse caminho. Ah, sim, que bacana. É muito importante, eu acho muito importante colocar a educação somática nas aulas, né, nas suas aulas, por exemplo, porque aí essa técnica clássica, por mais que seja muito codificada, mas ela começa a ser feita de uma maneira que o aluno vai entender o que ele está fazendo, o aluno ou a aluna, né? Vai entender o mecanismo daquele movimento na sua própria estrutura anatômica, né? E isso é importante. Sim. Né? Sim, a técnica do balé clássico é uma técnica que traz benefícios muito importantes, assim, né? Mas se ela não for abordada e ensinada da maneira correta, fazendo com que o aluno entenda o seu próprio corpo, entenda seus limites e não olhe para a técnica como um fim dentro dela mesma, como um tandi vai ser sempre um tandi, não dá espaço para esse tandi seguir e acontecer e abraçar outros passos, outros movimentos, outras possibilidades, trava, né, um pouco, bloqueia um pouco a criação do aluno dentro de sala de aula. Eu tenho encontrado, entendido muito o processo do aluno, né? Porque eu trabalho com balé clássico dentro de uma academia de dança. Então, os alunos, eles já conhecem o balé clássico de uma forma. Então, eu apresento o balé clássico da forma como eu vejo, mas eu respeito muito o conhecimento deles também. Delas, né? Também. Então, eu abro o balé clássico dentro do processo criativo, né? Então, a gente tem uma aula de técnica, de entender a movimentação, de saber qual parte do corpo eu movimento, de saber por onde surge o movimento. Tem uma aula de técnica, mas quando a gente vai para... Eu uso muito a educação somática também dentro da aula, mas principalmente quando nós vamos para o processo criativo. Que aí eu levo autonomia para os alunos, né? Eu busco uma horizontalidade dentro de sala de aula.
Sim, você abre o espaço para contribuição individual, né, dos alunos e Isso, das alunas. É exatamente. muito legal. Uhum. Agora, vamos começar com as perguntas? Vamos. Vi, você tá me vendo? Oi, travou um pouco aqui agora. Ah, não, agora voltou. Ah, Agora travou de é novo, porque, um pouco. é porque tá, pra mim tá travado aqui. Ah, sim, para mim travou um pouco aqui também. Aí agora voltou. Tá, agora tá tudo certo. Tá, vamos Vamos lá. lá para as perguntas. Na sua visão, o que é educação somática? A educação somática, para mim, né, no meu ponto de vista, é quando você percebe o seu corpo e você entende ele em todas as suas dimensões. Você entende desde da sua cultura, desde da sua profissão, da sua família, o corpo como um todo. Então, Uhum, trabalhar a educação somática dentro de sala de aula é entender o corpo como um todo. O aluno não apenas como um recipiente ali, só apenas recebendo informação, mas olhar para ele como um produtor de conhecimento também. entendi. Bom, segunda pergunta. Como você integra a abordagem somática nas suas aulas de dança? Então, voltando ao que eu estava falando anteriormente, é fazer com que o aluno ele perceba o seu corpo. Como, por exemplo, aqui, não sei se você consegue me ver, aqui, ó, por exemplo, estou me vendo bem? Porque Travou um para mim tá, pouquinho. tá Travou um travando pouquinho. muito. Tá travado ainda. Agora voltou. Agora voltou. Aqui, fazendo uma movimentação de braço, da onde surge essa movimentação de braço? Eu chegar na sala de aula e falar, antes de eu levar para o meu aluno e dizer para ele, perceba a sua escápula, onde a sua escápula está, como você pode ativar ela, quais são os tipos de movimentação que essa escápula pode trazer, e como ela contribui para o movimento, para o passo do balé, né, que é a técnica que eu trabalho dentro de sala de aula atualmente. Então é dessa forma. E aí quando eu vou para processo criativo, levar autonomia mesmo para o aluno e fazer com que ele entenda que ele também pode produzir, ele também pode criar, que eu trabalho com uma montagem mais coletiva do que individual, eu enquanto coreógrafo, não. Não, eu trabalho mais como o aluno como intérprete criador. Entendi. Legal. É muito interessante essa forma de você trabalhar, né? Porque você valoriza a singularidade do aluno e que ele pode agregar, né, naquele conhecimento em dança, naquela experiência dele, né? E também no processo criativo. Ai, travou de novo um pouquinho. Você tá me ouvindo, Aline? Agora sim. Ah, tá. Agora eu tô conseguindo te ver. A próxima pergunta agora. Na sua perspectiva, quais ações podem ser realizadas a fim de valorizar a singularidade do dançarino ou dançarina nas aulas de uma dança específica? Travou de novo. Agora voltou. Bailarina ou com a bailarina dentro da específica. Você conseguiu me É ouvir? isso? Consegui. Ó, Você vou conseguiu me repetir. ouvir? Não, travou um pouquinho, mas eu vou perguntar de novo, tá? Tá. Na sua perspectiva, quais ações pedagógicas podem ser realizadas a fim de valorizar a singularidade do dançarino ou dançarina nas aulas de uma dança específica? A resposta
que eu dei anteriormente contempla muito essa questão também, de dar autonomia para o aluno. Como que essa autonomia acontece? Eu passo a essência do movimento, né? Eu passo a essência do movimento, mas eu deixo muito aberto para o aluno para como ele se sente melhor em desenvolver aquilo dentro da criação que é dele, né? Porque quem vai para o palco, quem vai apresentar é o aluno. Sim. Então, a partir do momento que o aluno se sente à vontade e se apropria do próprio movimento, aí eu danço junto com ele, mas do lado de fora. Aham. Sim. A Cris perguntou uma coisa aqui. Como é a aceitação das famílias para o seu trabalho que integra a dança clássica com a educação somática? Atualmente eu trabalho mais com uma turma mais adulta, assim, e eu tenho tido uma aceitação muito boa, muito positiva. Os alunos e alunas gostam dessa metodologia, dessa abordagem, e eu deixo eles muito apropriados do que estão fazendo e muito à vontade para me questionar também sobre qualquer metodologia, qualquer abordagem. Então, é um espaço de diálogo mesmo. Uhum. Você deixa eles conscientes, né, do que eles estão fazendo. É muito legal. Klaus Viana fala sobre isso também. É muito interessante. A Natasha perguntou outra coisa. Você já foi questionada... não, acho que era uma pergunta meio parecida com a da Cris. Que era em relação a isso. Como que... Se você já foi questionada pelos pais em relação a essa sua metodologia com a educação somática. E aí tem mais uma perguntinha aqui da Cris. Oi, tá me ouvindo? Travou um pouquinho aqui. Aí, agora sim. É uma outra perguntinha da Cris. Você está em processo de criação de um novo espetáculo no seu grupo de pesquisa? Oi. Oi. Travou aqui. Só um pouquinho, gente. Agora voltou. Tá. Espetáculo coletivo, assim. Sim. Oi. Tá travando um pouco a tela. Agora voltou. Agora voltou. Estamos escutando? Tá. Espetáculo dentro do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, coletivamente, no momento não estamos em processo criativo, mas individualmente estamos. Mas eu acredito que o individual, ele atravessa também para o coletivo, e nós estamos nesse momento agora, né? Uhum. A gente tem semanais da prática, né? Mas o processo criativo meu está acontecendo individualmente, mas sendo diretamente afetado pelo coletivo. Uhum. E como que está sendo esse processo criativo na quarentena? Como que está sendo isso para o seu corpo, para sua dança? No início, assim, deu uma assustada, né? Porque a gente escreve um projeto, eu tinha, né, os caminhos do projeto para seguir, mas a gente tem que entender o contexto também pelo qual a gente está passando, respeitar muito isso. E eu abracei tudo que deu durante esse ano, tendo um resultado muito positivo, né? O meu processo criativo. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas deu uma travada na tela só. Agora voltou. Tá, voltou. O meu criativo, ele está acontecendo na minha casa mesmo. Eu estou aproveitando bastante, estou descobrindo. Deu uma travadinha, você pode repetir ali?
Posso. O meu processo criativo ele está acontecendo na minha casa. E eu estou dançando com lugares novos, estou olhando com outras lentes para os mesmos lugares, e dessa forma que esse meu processo criativo vem acontecendo. Ah, sim. Você está entendendo como que acontece essa dança dentro da casa, né? Dentro dos cômodos Sim, da sim. casa. É muito interessante isso, porque eu também fiz isso aqui na minha casa e a gente tem que se adaptar ao espaço, né? A condição que a gente está. E é muito legal isso, porque a gente cria movimentos novos a partir dessa configuração espacial, né? É muito legal mesmo. Bom, eu vou para a próxima pergunta agora. Ok. Qual o seu olhar sobre a vinculação da educação somática ao processo criativo? Qual o meu olhar sobre a vinculação da educação somática no processo criativo? Isso, nas suas aulas. Eu acredito que a educação somática ela vem assim para me embasar enquanto coreógrafa, enquanto pesquisadora, enquanto artista, enquanto professora. Então, nada do que eu faço dentro de processo criativo, seja artístico meu, seja artístico das minhas alunas, não passam pela educação somática, sempre respeitando muito o corpo em todas as suas dimensões. Então, a educação somática tem um papel muito importante dentro da minha profissão. Sim. Eu queria saber também como acontece, assim, os alunos e alunas participam eles contribuem com o processo criativo, por exemplo, eles sugerem passos que podem compor aquilo e aí acontece essa troca entre vocês? Sim. Acontece uma troca constante minha com as minhas alunas. E, assim, se são elas que vão desenvolver o passo na cena, como que eu vou ditar sem, de uma forma que não seja democrática o que elas vão dançar, o que elas vão dançar, o que elas vão fazer, o que elas vão levar para a cena. Então, eu sempre deixo muito aberto para que elas se sintam à vontade para desenvolverem o passo que elas querem, que elas sabem que se sentem mais apropriadas, entende? Uhum, entendo. Agora, uma outra pergunta. Como proporcionar aos praticantes da dança vivências em educação somática e não apenas uma dança de forma codificada? Lá no espaço de dança Suzana Leite, nós abrimos turmas também de percepção corporal. Eu levei isso para a equipe, né, do balé e disse que passei para eles a importância e a necessidade dessas alunas que fazem balé clássico, que é uma técnica codificada, terem um tempo e um espaço para elas perceberem o próprio corpo. Então, eu acredito que é dessa forma que a pergunta, de novo, por favor, que eu esqueci no meio do caminho. Como proporcionar aos praticantes da dança vivências em educação somática e não apenas uma dança? Como proporcionar o... Ai, travou um pouquinho aqui. Vamos esperar um pouquinho. Que você travou para mim. Você me ouve? Oi, voltou agora. Você me ouve? Você me vê? Então, oi? Oi. Você travou aqui de novo um eu pouquinho. estou te ouvindo e... Eu não... Ah, agora eu te vejo e te ouço. Vamos lá. Então, eu falei, né, sobre a aula de percepção corporal que as alunas que fazem aula de técnica comigo hoje, o espaço de dança Suzana Leite consegue proporcionar para elas, né? Que é um momento só
delas para perceber o próprio corpo. Então, Uhum. quando a gente faz uma aula de técnica específica, eu levo a educação somática para elas entenderem o próprio corpo, para elas perceberem o próprio corpo. Mas eu acredito que, além dessa aula de técnica específica e além dessa ênfase que eu dou dentro de sala de aula, elas precisam ter um momento delas só de reconhecimento e percepção do próprio corpo. Uhum. Porque, às vezes, por exemplo, uma pessoa que nunca fez balé e tem muita vontade de fazer, ela chega para mim, prof, eu quero muito fazer aulas de balé, quero muito conhecer a técnica e tudo mais. Aí eu apresento a técnica para ela, mas ao mesmo tempo eu apresento também as partes do corpo, né? Sim. E faço com que ela perceba, eu facilito esse processo de percepção dela durante a aula de técnica. Só que a técnica ela é codificada, né? Sim. A técnica ela é codificada. Então, elas também têm esse espaço só de percepção corporal, onde não Uhum. existem códigos, não existe certo e errado, existem apenas elas em constante investigação e percepção do próprio corpo. Sim. É, é muito legal isso, porque quando eu comecei a fazer, quando eu me deparei, né, com a educação somática, com as aulas de preparação corporal da professora Dora na UEMS, Uhum. é, eu comecei a perceber que existia alguma coisa além dos passos que eu copiava, sabe? Do balé, por exemplo. Uhum. Eu consegui entender que eu também podia dançar de outras formas. Porque, assim, eu já tive experiência com balé, dança contemporânea, jazz, mas, assim, é, de uma outra forma, né? E foi também, que é também muito positiva para mim. Mas eu ter tido essas experiências com a professora me fizeram ver além disso, né? Além dos códigos das danças. Mas olhar para mim, que eu também consigo ser consciente, né, daqueles movimentos. E não só fazer os movimentos, mas entender como aquilo funciona na minha estrutura, eu sentindo o mecanismo daqueles movimentos, né? E não ir contra ao que ao que meu corpo pede, né? E eu achei isso muito interessante, porque fez eu olhar para mim mesmo. Foi uma coisa de autoconhecimento mesmo, sabe? E eu ver a dança de outra forma. Uhum. Nos meus primeiros anos, eu me questionava muito sobre o balé clássico. Eu o crucificava muito também. Mas a Uhum, partir do momento que eu entendi que dentro de uma aula de técnica de balé clássico pode ser também tão consciente quanto uma aula de percepção, eu comecei a fazer as pazes. Eu falei, peraí, não é bem assim como eu estou pensando. Eu posso olhar para ele de uma maneira diferente, sim. onde eu não utilize da técnica apenas como cópia e repetição, cópia e repetição, cópia e repetição. Não, mas como criação também, né? Como Uhum. possibilidade também, né? Sim, muda a minha forma de me relacionar com a dança, né? Aham. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Que eu fiquei muito reflexiva também sobre o que eu sempre fiz, né? Como que eu sempre dancei? Eu sempre repeti, eu sempre nunca pensei direito naquilo que eu estava fazendo, e talvez isso me travava em muita coisa, sabe? Uhum. Então eu fui entendendo e eu ainda tô nesse processo de ir me entendendo sobre isso. Eu acho que isso é uma investigação constante, né? É a Sim, gente se investigando sempre, né? sim. Eu tive professoras muito boas, né? De técnica. A Bia de Almeida foi minha professora, a Sônia Rolon foi minha professora, a Márcia Rolon foi minha professora. Então, foram professoras excelentes e que estavam o tempo inteiro dentro de sala de aula, durante uma aula de balé,
me instigando a perceber o meu próprio corpo. Só Sim. que o corpo da gente, ele se anestesia de uma forma tão brusca, sabe? O nosso corpo é anestesiado dentro da escola, dentro da educação básica, o nosso corpo é anestesiado dentro da nossa própria casa. Então, quando eu vou para uma aula de técnica, e por mais que eu escute de professoras tão boas e como as que eu tive, para eu perceber o meu corpo, para eu estudar o meu corpo, para eu investigar o meu corpo, eu não entendia nem como era o meu corpo, como ele funcionava, nem percebia ele ainda. Então, eu passei a perceber quando eu fiz aula de percepção corporal, quando eu entrei para a universidade, que eu comecei a desanestesiar o corpo. Então, são várias questões, né? São vários contextos quando a gente vai para uma aula de técnica de balé. E a gente recebe muito o passo, muito o código. Então, a gente acaba se preocupando com aquilo. Só com aquilo. E esquece do todo, né? Eu também tive... Nossa, eu tenho uma professora maravilhosa de balé que é, assim, muito importante na minha vida, assim, porque ela explica o caminho do movimento de balé, sabe? E eu acho isso muito legal, porque é uma forma esclarecedora de como o movimento acontece no meu corpo. Isso é muito, muito interessante. Mas eu também tinha essa visão anestesiada também, esse anestesiamento, né? Esse travamento. E eu era muito travada, eu não olhava para o meu corpo. Eu realmente, como você falou, eu me preocupava em executar o movimento. Ai, meu Deus, será que tá certo? Ah, eu preciso fazer isso aqui. Desesperadora. Opa, tô com o meu celular aqui, desculpa. Eu tentava desesperadamente fazer aquele movimento e pronto, sabe? E aquilo não partia, eu sentia que às vezes não partia de dentro, sabe? Eu não conseguia ver. E aí, quando eu comecei a ter contato com a educação somática, aí eu comecei a ter mais atenção, né? Para como se dão como se dá esse processo, né? Não me preocupar só com o resultado, mas com o processo dele, né? Sim. Durante as aulas. Né? Porque às vezes a gente quer muito o resultado. Eu quero fazer isso logo, mas a gente não tem paciência para ver aqui, né? Sim. E é interessante que agora eu voltei a fazer aulas de balé com a Bia, né? A Bia de Almeida, que foi minha professora desde muito novinha, né? Comecei com 8 anos de idade. Tá me vendo? Ai, travou. Vamos esperar um pouquinho. Até destravar. Agora sim, destravou. Voltou agora? Voltou. Então, para mim está sendo muito interessante perceber. Semana passada eu fiz uma aula com ela, né? E aí eu perguntei para ela sobre uma pirueta. Assim, Bia, mas essa pirueta, ela vai por envelope ou vai direto aqui no passeio? E ela respondeu assim para mim: o que você prefere? Sabe? Então, assim, ela sempre foi essa professora. Ela sempre deu autonomia para os alunos dela. Só que eu consigo enxergar isso agora que eu consigo. Eu entendo agora por que ela fala isso. Porque eu tenho que me perceber antes de tentar buscar o resultado ideal do passo. Sim, é você que tem que ver como aquilo fica melhor para você, né? Como aquilo funciona para você. Porque às vezes o que funciona para alguém não funciona para você. Exatamente. Né? Porque cada corpo é um. E isso que é muito bonito, né, do corpo. Sim. A educação somática é uma visão muito generosa, né? Porque ao mesmo para o nosso corpo.
é muito, muito gentil, assim, porque se preocupa com o eu, né? Se preocupa com o todo daquela pessoa, se preocupa com a pessoa, né? E não, é um bailarino. Não, é alguém que está É dançando alguém, e é alguém que tem que é um corpo e que tem individualidades, né? sim, que tem sua história, que tem seu Sim, contexto, que tem seu sim, conhecimento, né? exatamente. E eu sou suspeita para falar, porque eu sou encantada com a educação somática que mudou tudo como eu vejo, né? A dança, assim, que são detalhes que a gente se atenta e a gente, às vezes, antes não se atentava, e agora Sim, a gente vê isso, melhora a nossa relação com a gente, né? sim. É muito interessante. Bom, agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que você diria a uma ou a um recente pesquisador que utiliza a educação somática para as artes da cena? Eu diria para ele se investigar e para ele se perceber primeiro, antes de levar isso para a cena, antes de levar isso para a sala de aula. Porque às vezes a gente acha que se conhece, a gente acha que entende o nosso corpo, que a gente conhece as possibilidades, que a gente se coloca em investigação, mas ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né? Então, para quem está começando a pesquisar a educação somática agora, para levar isso para a cena, se investiga, né? Se coloca em investigação primeiro. E é isso, ver como essa prática vai acontecer, leva para o corpo e depois Sim, escreve. sim. E que é uma busca constante, né? Sim, A gente nunca tá estático, né, num lugar. Nunca vai chegar, talvez, em algum lugar. Mas sim, a gente está no processo sempre, né? Isso é exatamente. muito É, bonito, o a mistério gente do está corpo. tá sempre em processo, mas a gente ainda consegue, dentro desse processo, a gente consegue encontrar alguns pontos ali para não fechar, né? Mas para entender alguns caminhos. Uhum. Ai, muito legal. Ó, aqui tem algumas outras perguntas aqui. Peraí. Ó, pergunta da Natasha. Seus colegas, professores, ai meu Deus, de balé, se mostram interessadas ou interessados em aderir à educação somática nas aulas delas também? É, é um pouquinho. Não é difícil isso. É porque assim, eu busquei isso porque eu estudei, eu pesquisei sobre a educação somática, né? E tudo mais. Só que cada professor ele tem uma forma de pesquisa, especificamente eu estou falando especificamente da técnica do balé clássico. Os professores que dão aula de balé clássico, eles procuram sempre outra metodologia, outra abordagem, mas também nunca questionaram a minha, no Hum, sentido negativo. Eles gostam da uhum. minha abordagem, da minha metodologia, mas eles buscam as deles. Os caminhos deles, né? Isso, os caminhos deles, que são diferentes dos meus. Uhum. Tem outras perguntas aqui. Peraí. Ai, gente, eu com a tecnologia é complicado. Que sugestão você daria para os bailarinos e bailarinas de dança clássica que cheguem em nossa graduação? Essa pergunta foi ótima. É,
eu aconselharia, o que eu falaria, né? O que eu aconselharia para um bailarino que chega na nossa graduação. É isso? Isso. O balé não precisa ser crucificado. Uhum, É uma técnica tão potente quanto qualquer outra. Ela só uhum, precisa ser abordada de maneira diferente, ser desenvolvida de uma maneira diferente. O que nos interessa mais é o como a técnica acontece, né? Se ela é de uma forma sensível, né? Ou se é dentro daquela cópia e repetição, né? Onde o aluno é anulado o tempo inteiro. Então, não vale, se joga no lago. Eu Ai, ó. aconselharia não crucificar o balé, porque ele não. Esse espaço não é dele, não é só dele, né? Uhum. O problema não é o balé, né? Isso, o problema não é o balé, é a forma como Como ele é ele. passado na maioria das vezes. Exatamente. Exatamente. É muito o que a Cris já falou em aula mesmo. Que o problema não é a técnica, e sim como ela é abordada, né? Isso, como ela é abordada. Bom, agora a gente vai começar o nosso quadro de perguntas do GPED, que se chama Dance-nos, tá? Que, tipo assim, são perguntas dinâmicas que, tipo, bate e volta. Eu vou te perguntando e você vai respondendo, tá? Deixa eu tomar também uma aguinha. Hum, vamos começar? Vamos. Tá. Resuma em uma palavra para você o que é dançar. Não vou pensar muito, não. Dançar, para mim, é respirar. Legal. Indique uma obra artística, um espetáculo, uma apresentação, uma peça para assistirmos online. Inclusive, pode ser um trabalho pessoal. Nossa, tem tanta gente produzindo agora, né? Mas se for Aham. pensar rápido, assim, a última coisa que eu vi antes de entrar aqui na live foi a São Paulo Companhia de Dança está promovendo espetáculos agora nesse mês de setembro. Todas as quintas-feiras eles fazem uma transmissão ao vivo, acho que no canal do YouTube deles, e aí não fica gravado, é ao vivo mesmo. Já tem um lá no YouTube de um outro projeto que eles haviam feito, já está disponível Uhum. no YouTube. Tem a companhia a de dança urbana, né? Que também está produzindo muita coisa. Então eu indicaria para vocês irem lá, olha, dar uma olhada no perfil deles, que eles sempre estão produzindo alguma coisa para a gente assistir. Tem a de dança do Pantanal, que é lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, que também estão em processos criativos. E eu estou em processo criativo, mas eu não sei se eu vou abrir agora para apresentação. Eu não sei se vou apresentar só no final do ano, que eu vou abrir. Então, assim que eu tiver alguma data ou algo do tipo, eu divulgo para vocês. Tá bom. Terceiro, tem algo seu que você sempre pensa antes de entrar em cena ou de dar aulas? Tipo assim, ou um ritual que você faça, um pensamento, uma frase, alguma coisa assim. Não tenho muito isso de ritual, não. Tem uma coisa que tem algo mais físico que sempre acontece comigo antes de entrar em cena, que é a vontade de ir ao banheiro, mas acho que isso acontece com todo mundo, que eu fico com vontade de fazer xixi. É isso que acontece, Aham, mas eu não tenho nenhum ritual, assim, específico, né? Nossa, toda vez que eu específico. apresento tem que fazer exatamente isso. Não, eu me Uhum. organizo para que não haja atrasos, né? Porque
Acho que esse é o meu único ritual, não me atrasar. Aham, é isso, tá. O que você tem na sua casa que mais te lembra a dança? Ou seu, e o seu trabalho, né, na educação somática, nas artes da cena em geral? Durante esse isolamento social, tudo na minha casa tem me lembrado dança. Eu Uhum. entro para tomar banho, eu sinto a água do chuveiro cair nas costas e aí eu começo a dançar, a me movimentar. Quando eu estou na cozinha, a cozinha é o lugar que eu mais uso assim para dançar, porque é o lugar que eu mais tenho espaço. Uhum. Onde eu encontro os meus amigos do grupo de pesquisa. Me lembra muito dança também, mas o meu quarto também me lembra muito dança. Acho que tudo na minha casa me lembra dança. Uhum. Nossa, eu também. Quando você falou disso, de se movimentar, tudo te lembra dança. Eu, quando estou estudando, por exemplo, na frente do computador aqui, e aí eu começo a me movimentar do nada, quando eu estou muito cansada, assim, eu começo a pensar das coisas, eu começo a me movimentar. E é muito legal, né? Como a dança pode surgir do cotidiano aqui, né? Tudo pode Aham. ser dança. E e é muito legal isso. A educação É interessante, somática me fez ver isso, né? é É muito interessante a legal. gente se perceber. Quando a gente, por exemplo, aqui eu estou conversando com você. E aí, quando eu percebo como a minha coluna ela está colocada, e eu vou abaixando a cabeça, eu vou girando a cabeça, e esse movimento já puxa outro, que puxa outro, e eu já começo a dançar. Isso vira dança, né? Isso. Qual a próxima trilha que você gostaria de dançar? No momento, agora, a trilha que mais me interessa é a trilha do cotidiano mesmo. Que lindo. Então, Bom, é que eu escuto todos os dias. uhum, Sempre tem um instrumento novo. uhum. Os barulhos do dia a dia, né? Até os silêncios, Sim. né? É, eu queria te agradecer muito pela live, pela contribuição aqui da gente, dessa troca esse diálogo, né? Eu acho muito importante esse diálogo entre acadêmicos e profissionais das artes da cena, e até de quem está assistindo, que está interagindo, que está perguntando, né? Que está querendo saber sobre. Bom, eu só tenho a agradecer mesmo a você, ao grupo de pesquisa também, às professoras, professora Cris, professora Dora, todos os meus professores de dança que já passaram por mim, a professora Cristiane também, que me dá aula de dança. Eu queria agradecer mesmo. E a todas as pessoas do grupo de pesquisa também, aos meus amigos de turma, a minha família. Bom, queria agradecer a todos que estão envolvidos na minha vida, né? De alguma forma. E muito obrigada mesmo. Acho que era isso mesmo. Eu preparei essa live aqui com muito amor, né? Sempre esse diálogo com muita gentileza, que eu acho que a educação somática me trouxe, me traz mais isso, né? Cada vez mais. Opa, quase caiu aqui o celular. Cada vez mais, sabe? Eu que agradeço, Vivi, pela sua generosidade, pela sua sensibilidade. Agradeço mais uma vez ao Núcleo Crises pelo convite. Agradeço a todos os professores do curso de artes cênicas. Agradeço ao curso de artes cênicas. E a todas as pessoas que a dança me trouxe. É isso. Sim. Foi uma delícia bater esse papo com vocês e espero que nós nos encontremos em breve, mais vezes. E se Sim, cuidem. com certeza. É verdade. Quem puder, fique em casa, né? Vamos usar Exatamente. máscara, se cuidar, que agora é muito importante.
né? E uma última coisa que eu queria deixar aqui, que é uma frase que é maravilhosa, que eu acho que se encaixa em tudo aqui que a gente falou, que é não decore passos, aprenda o caminho, que é uma frase do Clausiano também, que eu gosto muito e que eu queria compartilhar com todos vocês aqui, todos e todas, né? Muito obrigada, gente. Frase muito bem compartilhada. Os fragmentos que você trouxe também do Klaus no início da live foram muito bem colocados. Mais uma vez, muito obrigada, Vivi. Obrigada a você, obrigada a todo mundo aí, viu, gente? Se cuidem e muito amor para todo mundo, tá? Um beijo. Um beijo.